clássico domingo é na Arena Independência. Quem vai avançar a decisão do Campeonato Mineiro? O Coelhão jogando em casa vai beliscar outra final do Mineiro? Ou o Galo, hein? Ou o Galo vai buscar o heptacampeonato estadual? As informações do jogo com os repórteres Pedro Abílio, o Lucas Sanches está acompanhando o América, já traz informações do Coelho. Eu começo com você, Pedro Abílio. Torcida do Galo vai marcar presença na Arena Independência. Estamos hoje, inclusive, sorteando ingressos para massa para apoiar o Galo na estreia do novo comandante. Abílio, um abraço, bom dia. Chega mais, Pedro. Abraço, Thiago, muito bom dia para você. Alô, ouvinte do Rádio Esportes. O Atlético já iniciou a era Eduardo Domingues para este clássico, para chegar, quem sabe, a mais uma decisão consecutiva. Seria a 20ª de forma seguida, desde 2007, disputando finais do Campeonato Mineiro. O Atlético está em busca do heptacampeonato consecutivo e para conquistar esse título precisa chegar à decisão vencendo o América, algo que ainda não aconteceu nesta temporada de 2026. E o técnico Eduardo Domingues chega com o elenco completo, viu, Thiago? Ele ontem realizou suas primeiras atividades na Cidade do Galo. O cronograma do Atlético previa já este início do trabalho com a observação do Eduardo Domingues em loco nessa quarta-feira, quando o Atlético foi derrotado pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. Aí o time retornou na madrugada de quarta para quinta, descansou pela manhã e às 4h de ontem o Domingues fez a sua primeira reunião com os jogadores do Atlético. Nesse primeiro encontro, inclusive, né, Thiago, uma fala que o Atlético publicou através das suas redes sociais do Domingues falando com os jogadores, temos que ser intensos, temos que correr muito e vamos precisar conversar de frente. É basicamente a sinceridade que ele espera no feedback dos jogadores para iniciar o seu trabalho no Galo. Agora pela manhã, o primeiro treino com os titulares. Afinal de contas, ontem ele só levou a campo os jogadores reservas lá em Porto Alegre, aqueles que atuaram por poucos minutos. E a tendência agora é de uma montagem de time, viu, Thiago? Sem muitas mudanças com relação a escalação do Lucas Gonçalves nos últimos jogos do Atlético. Afinal de contas, está chegando agora o novo treinador e a sua comissão técnica. Porém, a gente pode afirmar que ele vinha estudando junto com os seus auxiliares nos últimos dias, através de vídeo e análises de dados, e agora também junto ao Centro de Inteligência, o SIGA, e também a comissão fixa do Atlético para montar os seus primeiros projetos, colocar em prática as suas primeiras ideias para este jogo contra o América no domingo às 6h. Atividade terminando daqui a pouco lá na Cidade do Galo, e aí ele terá o sábado para finalizar a preparação para este primeiro compromisso diante do Coelhão. A gente vai ressaltar uma informação que eu trouxe inclusive em manchete, viu, Thiago? Ontem, nessa publicação que o Atlético fez através das suas redes oficiais, o material mostrou o Lianco já em campo, algo que chamou a atenção, e o Galo confirma, né? Ele já está calçando chuteiras, fazendo alguns treinos com bola, depois de 5 meses da cirurgia para correção no rompimento do tendão de Aquiles, numa lesão que ele sofreu no fim do ano passado. A tendência é de que ainda leve um tempo para a sua recuperação, mas tendo em vista o jogador que já está de chuteira, conseguindo jogar alguma coisa, né? Conseguindo fazer algumas atividades técnicas em campo, já são bons indícios de que a recuperação vai bem e que aquele prazo, né? Quem sabe para abril, maio, possa ser cumprido para o Lianco retornar mais cedo do que o inicialmente previsto, o zagueiro do Atlético. Uma outra informação, já que falei de zaga, viu, Thiago? É a respeito do Kevin Lomônaco. Ontem o Pedro Daniel, CEO do Atlético, esteve com os amigos da HG Play e disse que com a comissão do Sampaoli realmente houve uma conversa do Atlético com o Independiente sobre o jogador, mas com a mudança na comissão essas conversas foram congeladas e agora ele vai esperar o próximo feedback com o Eduardo Domingues, trazendo possíveis necessidades desse elenco do Atlético. E só assim o Atlético pode fazer alguma movimentação, o que é improvável, viu, Thiago Reis? Que aconteça até o fechamento da janela na semana que vem. Muito bem, Pedro Abílio, são 11h46. O Nath Fiuza, João Vitor Xavier também daqui a pouquinho conosco pra gente falar da estreia do técnico
Domingues, Eduardo Domingues, o Barba, vai comandar o Atlético fazendo a sua estreia diante do América, já num jogo eliminatório, já num jogo decisivo. É óbvio que não se pode jogar nenhum tipo de responsabilidade a ele, até porque sequer vai ter tempo de treinar o time, né? O Atlético joga na quarta, reapresentação, regenerativo, aquele trabalho rápido ali para ele escolher algumas peças ou talvez até manter as mesmas peças para depois, caso tenha mais tempo, poder montar o time do Galo. Natilza, o que esperar desse início de trabalho e o resultado, obviamente, né? O futebol é baseado nisso. Ganhou, venceu, mesmo que ele não tenha nenhuma influência, que ele não mude tanta equipe, mas ajuda a decolar o avião, né? Para uma boa temporada. Perdeu, já começa a certa turbulência. É assim o futebol. Nath, bom dia. Pois é, Thiago, bom dia, viu? Um abraço a você aqui que nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. No futebol, compra tempo com resultado, né? E para um treinador que está chegando, o quanto antes esses resultados aparecerem, mais tempo e tranquilidade ele vai ter para trabalhar. Mas não dá para a gente ser hipócrita aqui e falar que o que acontecer no domingo estará na conta dele, né? Ele está tentando elevar a moral desse time, depois aí de 2 resultados frustrantes, o empate com o América no final de semana, quando o Atlético vencia o jogo, a derrota no meio de semana num jogo difícil, de muito desgaste, com 1 a menos. Então ele tem essa função de recuperar essa moral, né? Entender ali fisicamente quem está pronto para esse jogo do final de semana. E acho que as mudanças elas serão muito pontuais se acontecerem. Primeiro porque ele não vai ter tempo suficiente de conhecer todo o elenco, as características de todo mundo. Segundo que se ele muda demais, ele acaba chamando uma responsabilidade excessiva, né, para ele, porque ele não vai ter tido tempo de pensar, de elaborar, de conhecer. E aí, se ele já chega enfiando o elefante na sala, se dá tudo errado, aí o dedo já vai ser, obviamente, apontado primeiro para ele. Neste momento, para esse jogo de domingo, a responsabilidade é mais do grupo, dos atletas, né? Que estão aí e tem que fazer com que o Galo chegue à final do estadual. E acho que aí, aos pouquinhos, a gente vai começar a ver mais a carinha dele no time. Primeiro desafio, Thiago, imediato, sistema defensivo. Né? O Atlético tem um sistema defensivo muito fragilizado, um time que tem sofrido muitos gols nesta temporada, não passa vazado praticamente em nenhuma partida, né? E aí é a prioridade número 1 dele, consertar esse sistema. E os times do Domingos, em especial o Estudiantes, o último trabalho, era um time de muita marcação, de muita entrega sem a bola. Então é consertar esse sistema defensivo ao mesmo tempo em que consegue fazer com que o Atlético, que tem jogadores de muita técnica, mas de às vezes de pouca entrega na marcação, comprem essa ideia e se dediquem também ao time enquanto um sistema coletivo forte, né? E aí depois ele vai encontrando, será que o Scarpa vai poder ser esse 10 que ele sempre teve na sua equipe? Será como que ele vai adaptar o jogo aéreo? O Estudiantes tinha um jogo aéreo ofensivo muito forte, os atacantes do Atlético são mais baixos, como que ele pode potencializar a característica dos atacantes que ele tem e não, vamos dizer assim, insistir com algo que já está pré-pronto e que talvez não se adapte tanto ao elenco atleticano neste momento. Então, são esses os desafios, mas acho que o torcedor, pela longevidade do Domingos lá no Estudiantes, o bom relacionamento que ele tinha com os jogadores, o fato de estar acostumado à compressão, né? Futebol argentino diferente do brasileiro, mas Estudiantes um time grande, agora também já chegando com conquistas, com títulos na bagagem, isso tudo dá moral para ele e dá ânimo para o torcedor do Galo que quer ver o time decolar o quanto antes. É isso, fica a expectativa para domingo, hein? A estreia do Barba, boa sorte a ele, Eduardo Domingues, o novo comandante do Atlético. Já quero ouvir também a expectativa do João Vitor Xavier sobre essa estreia, o que pode ser feito, se é que tem algo a ser feito em tão pouco tempo pelo novo comandante do Atlético. Volta com o Rádio Esportes nesta sexta-feira, agora para ouvir o nosso analista, o nosso comentarista João Vitor Xavier. Primeiro, João, sobre o Atlético, o que você espera para domingo com o novo treinador, ainda com os velhos problemas, evidentemente, sem tempo para treinamento. O que muda? O que dá tempo de ser feito? Postura? Você acha que já existe a possibilidade de algo tático ser colocado no jogo do Atlético para esse compromisso de domingo, João? Um abraço. Absolutamente nada diferente, Thiago. Desculpa a sinceridade, mas é iludir o torcedor achar que o técnico que chega numa quarta noite, assiste o jogo de uma tribuna, vai ter aí quinta, sexta, para trabalhar
e esse trabalhar bem, entre aspas, que esse cara vai mudar a cara do time pro final de semana. E vamos ser sinceros, torcedor vai me ouvir falando isso muito aqui nos próximos dias sobre o Cruzeiro e sobre o Atlético. Tá na hora de uma mudança de postura dos jogadores. O que faltou ao Atlético no jogo contra o Grêmio não foi padrão tático, não foi modelo de jogo. O que faltou foi um tiquinho mais de vontade do time. O que faltou foi um pouquinho mais de entrega. O que faltou foi um jogador que ganha bem, com salário em dia, com todas as condições, não ser expulso com 10 minutos do primeiro tempo. O que faltou no caso do Cruzeiro foi o William, que também ganha muito bem, que também está com o salário em dia, não ter sido expulso quando o Cruzeiro estava com o jogo controlado, jogando melhor do que o Corinthians, para tomar o gol na bola seguinte. Então, jogador precisa ser cobrado. E acho que os jogadores de Atlético e Cruzeiro precisam ser cobrados, Thiago. Cobrados. É muito fácil toda hora. Não há modelo de trabalho que resista dessa maneira. Porque não vai ter investidor que vai dar conta do que está acontecendo. Porque os caras investem, botam dinheiro, pagam em dia, dão estrutura e quando perdem não prestam. Não há diretor de futebol que resista, porque o cara vai lá, contrata o técnico, vê scout, vê dado, vê número, monta o elenco e aí ninguém presta. Não há técnico que resista, porque o tempo todo o técnico é cobrado. E aí fica essa loucura do futebol brasileiro, dos times terem 2, 3, 4 técnicos por ano. E isso não é uma realidade só de Atlético e Cruzeiro. Isso é uma realidade do futebol brasileiro. O técnico do Flamengo, que acaba de ser campeão brasileiro e da Libertadores, foi vaiado ontem. Foi vaiado ontem. Por quê? Porque tá fazendo um campeonato carioca ruim, um campeonato que nem devia existir mais. Já ele inclusive vai falar no Rádio Esporte sobre a questão física, técnica do time, né? Ontem o campo muito encharcado, a gente vai falar do jogo, mas vamos ouvir o Felipe Luiz já, João. E que dia vão cobrar dos jogadores, cara? Bom, o Cuca tava ruim, e tava mesmo, o Sampaoli tava ruim, e tava mesmo, mas será que os jogadores do Atlético não têm responsabilidade nenhuma? Tá todo mundo jogando bem, tá todo mundo entregando o máximo que pode, Thiago. Será que os jogadores do Cruzeiro, que são os mesmos que estavam ano passado com o Jardim, será que deu pro Tite fazer algo de tão excepcional assim para atrapalhar o trabalho do Leonardo Jardim? Ou esses caras também precisam ter que responder um pouco? Tá na hora dos jogadores serem mais cobrados, de Atlético e de Cruzeiro, na minha modesta opinião, viu, Thiago? Você tem um recado aí, João, importante para quem acompanha o Rádio Esportes, amigo. Um recado da 7K, porque a emoção de ver a bola rolando, o coração acelerado, ela é única, e com a 7K é tudo melhor, porque lá você tem transmissões ao vivo, suporte 24 horas, 7 dias por semana, 7k.bet.br, 7k.bet.br, para maiores de 18 anos, com responsabilidade. Portaria SPA-MF 322 de 17/2/25. Boa, João. Agora ao meio-dia é o que vai marcar o sinal eletrônico. O Pedro Abílio vai trazer novas informações do Atlético, mas lembrar você que tá rolando, hein? A pergunta do programa de hoje: qual clube é o maior vencedor da Recopa? Ontem o Mengão não aguentou. Ô, Mengão, Flamengo não aguentou, hein? Deu Lanús. Eu quero saber qual time venceu mais vezes a Recopa Sul-Americana. Para participar no YouTube, cola comigo no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial e também no WhatsApp 996519657. Abílio, como é que fica a programação do Galo até o compromisso pro domingo clássico na Arena Independência, Pedro? Treinamento, portanto, na manhã deste sábado, agora sendo encerrada a atividade de hoje na cidade do Galo. E atenção, Thiago, ouvinte atleticano e atleticana do Rádio Esportes, a partir das 3 da tarde no YouTube Itatiaia Esporte, vamos transmitir ao vivo. Será uma edição especial do Goleada com João Vitor Cirilo. Eu estarei na Arena MRV, onde serão apresentados o volante argentino Tomás Mendes, 20 anos, ainda não fez sua estreia pelo Galo, e também o técnico Eduardo Domingues. Vamos acompanhar ao vivo essas duas entrevistas coletivas e os primeiros discursos, as ideias do treinador do Atlético. Informação do nosso Fabrício Calazans, viu, Thiago? 2.400 ingressos, né? Dos 4.800 já vendidos para a torcida do Atlético no Independência neste domingo. E deixar um recado aqui também sobre o Instituto Galo, que está arrecadando doações para a Zona da Mata, que está
está duramente afetada pelas fortes chuvas. E material de higiene, água, cesta básica, enfim. Pix também através do contato@institutogalo.com.br. São 5 pontos de coleta. Sede de Lourdes, clubes no Labareda e na Vila Olímpica e no território do Galo, no Califórnia, além do Servas, Minas Gerais. O Atlético dando este recado. Portanto, amanhã, a última atividade, mas nesta tarde, todo mundo no YouTube ligado na Itatiaia, com toda a repercussão também na programação da apresentação do Barba, Thiago. Boa, obrigado, viu? Obrigado, o Pedro Abílio, torcedor atleticano, obviamente, na expectativa. Ô, Nath, já dá para adiantar, pelo que se viu dos trabalhos anteriores, que vai haver uma mudança de postura tática. O Barba costuma, pelo menos nos últimos trabalhos, cuidar um pouco mais do sistema defensivo. Nesse momento, ao saber que o Atlético não tem a vantagem para jogar pelo empate, né? Um empate importante ressaltar, leva aos pênaltis, viu? Nem o América, nem o Atlético tem vantagem nesse regulamento do Campeonato Mineiro. Então, um novo empate após 1-1 da Arena MRV, um novo empate domingo leva aos pênaltis. Isso dá a ele uma tranquilidade para justamente fortalecer essa defensiva e aí, naturalmente, buscar o setor ofensivo e, quem sabe, os gols para a classificação do Galo, Nath? Acho que sim, acho que a prioridade dele vai ser um time equilibrado, não só para essa partida, por causa disso que você falava, não tem vantagem, então sim, existe a pressão por fazer o gol, mas existe a preocupação também muito clara com o sistema defensivo, porque se você toma um gol cedo, por exemplo, como poderia ter acontecido até na Arena MRV, né, mas depois o gol do América estava ali irregular, foi anulado, enfim, mas se essa situação se repete, é concretizada ali, já fica muito mais difícil para você escalar essa montanha. Então acho que ele vai priorizar um time equilibrado no domingo e acho que essa será uma marca dele durante a sua trajetória no Atlético. Se a gente está falando, né, de um Sampaoli que por vezes sempre teve aquela questão de um time ofensivo, de um time que ia para cima, de um time que às vezes era até um pouco irresponsável sem a bola e tal, a gente deve ver um Galo de Eduardo Domingues com uma disciplina tática muito grande para fechar espaços, jogadores ali com movimentos muito sincronizados. O time do Estudiantes fazia aquela marcação de tentar quebrar uma linha, de às vezes um zagueiro que saía da sua posição para caçar um adversário, mas aí é um time que sabia recompor bem, fosse com o primeiro volante, fosse com um lateral dando auxílio, não deixando buracos na defesa, no sistema. Então acho que isso tudo a gente vai ter que ver no Atlético para o time subir de crescimento. E com a qualidade que o Galo tem do meio para frente, se ele conseguir tornar esse time minimamente equilibrado, mais fechadinho, enfim, mais coeso, a probabilidade lá na frente, a qualidade do Hulk, do Scarpa, do Dudu, definirem as partidas para o Atlético, obviamente aumenta. O Eduardo Domingues, ou Pedro Abílio, já vai ter que lidar com uma outra situação, né? O Galo entrou na zona do rebaixamento. Já vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, mas a vitória do Santos sobre o Vasco da Gama ontem, aliás, com uma grande atuação do Neymar. O Neymar fazendo gols para o Santos. O Santos ganhou, empurrou o Galo para a zona do rebaixamento. E aí o calendário do Atlético fica da seguinte forma: joga no domingo, dia 1º, a final contra o América, e se passar, obviamente, né, se passar para a final, joga semi. Se passa a final, no outro fim de semana tem o compromisso ou contra o Cruzeiro ou contra o Pouso Alegre. Tudo leva a crer que seja o Cruzeiro. Se não passar, só joga de novo no dia 11 contra o Internacional. E aí o Barba teria bastante tempo para trabalhar. Mas eu tenho certeza que ele, nem ninguém do Atlético, tá querendo esse tempo de trabalho não, né? Quer estar na final do Campeonato Mineiro, mas já é um sinal de alerta ligado. O Atlético está na zona do rebaixamento do Brasileirão, Abílio. Naquele primeiro vídeo, né, Thiago, publicado pelo Atlético na semana passada, aliás, nesta semana, né, com a chegada do Eduardo Domingues, ele já falava sobre a dinâmica do futebol brasileiro, que cresceu muito como liga, mas tem também uma pressão muito grande. Ele sabe dessa responsabilidade. O Atlético é um dos 5 times que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. E dessas 5 equipes, todas já disputaram 4 jogos, né? Vasco, Cruzeiro, Inter, Atlético e também o Remo. Com apenas 2 pontos dos 2 empates contra o Palmeiras e também nessa
abertura, né, de campeonato brasileiro, o Atlético vacilando nos primeiros jogos, a tendência é de que na semana que vem haja, né, uma preparação muito intensa para uma possível decisão do estadual pela 20ª vez consecutiva, com a grande responsabilidade de defender um possível heptacampeonato, ou o hexa já conquistado, né, se tornar este hepta tão sonhado pelo Atlético, para amenizar as consequências de um início ruim de temporada, tecnicamente falando, pelo baixo número de vitórias nesse início de ano. Valeu, Pedro Abílio, hein? Domingo, Arena Independência, o Galo em busca do heptacampeonato mineiro. A Itatiaia transmite com todo o primeiro time do rádio.